Fala, meu povo! Aqui quem fala é Paulo Brito com a minha digníssima esposa. Rose Lopes. Estamos aqui hoje para dar início a uma série de vídeos intitulada Primeiros Passos. E nesses vídeos, nós vamos tratar um pouquinho sobre alguns assuntos que são a base da nossa fé, aquilo que a gente acredita e por que a gente acredita. E hoje vamos dar início ao nosso primeiro vídeo. Quem somos? Quem Quem somos? somos? E Quem aí, Paulo somos? Brito, quem somos? Eis a questão. É muito comum nós vermos questionamentos do tipo: e aí, qual é a sua religião? Ah, você vai para alguma igreja? No que você acredita? E a minha pergunta hoje é: quando te perguntam qual é a sua religião, o que você diz? Sou crente, ué. Crente? Mas crente até o diabo é, não é mesmo? Segundo Tiago, nas Escrituras Sagradas, crente é todo aquele que crê. Tiago capítulo 2, Então, perfeito. de acordo com Tiago, até o diabo acredita em Deus, ou seja, até ele pode dizer: eu sou crente. Nós podemos também responder: ah, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu vou na igreja. Mas o que isso de fato significa e como é que de fato nós devemos nos denominar baseado naquilo que nós acreditamos? E aí, Paulo Brito? Eu diria que primeiro a gente tem que entender que a nossa identidade na Bíblia está como filhos de Deus. Perfeito. Então, é a raiz mais profunda da onde a gente se encontra. Somos filhos de Deus e a gente não é denominado pelo que a gente faz ou pelo que a gente fala, é o que a gente é. Então, Deus nos adotou em Cristo Jesus. Agora nós somos filhos de Deus, né? Ótimo. Então, essa é a nossa identidade mais profunda. Eu queria já começar por aí, né? O que a gente é? Nós somos filhos de alguém. Nós nascemos de novo. Nascemos de Deus. E como é que nós respondemos isso para quando alguém nos questionar a respeito da nossa religião, a respeito da nossa fé? Qual é o termo mais adequado para nós nos identificarmos para os nossos colegas, para as pessoas do nosso ciclo? Perfeito. Eu acredito também que depois de filho de Deus, a gente tem que entender que nós somos cristãos. O que é ser um cristão? A grosso modo, ser cristão é ser seguidor de Jesus. Nós imitamos o Cristo naquilo que ele fala e principalmente naquilo que ele fez. E a gente imita os seus passos. Então, tem um livro que fala em seus passos o que faria Jesus. É bom até dar uma corrigida. Na verdade, o discipulado com Jesus é nos passos de Jesus o que faço eu, porque eu sigo os passos de Jesus, perfeito? Perfeito. Então, ser cristão, nosso denominador comum como crentes em Jesus, é imitar os passos do Senhor e crer nas suas palavras. Então, a melhor resposta para essa pergunta. Cristão, a grosso modo, cristão. Então, primeira lição de hoje, nós já sabemos como nos identificar quando alguém questionar a respeito da nossa religião, da nossa fé. Então, a gente já consegue entender que nós, por acreditarmos em Cristo, seguirmos a Ele e sermos os seus filhos, adotados, por Ele, nós somos cristãos. Nós nos denominamos como cristãos, aqueles que seguem ao Cristo, que o termo em si quer dizer pequenos cristos, o que traz para nós uma grande responsabilidade. Carregamos o nome de Jesus conosco. Exatamente. E além de ser cristão, nós costumamos ter um plus nesse termo, por nós acreditarmos em algumas bases, por ter alguns termos como base da nossa fé. Então, talvez você já deve ter ouvido o tema aí, o nome cristão protestante. Mas o que é um cristão protestante? Pô, é aquele cara que protesta. Pô, mas você sabe de fato definir um cristão protestante? Por que ele é um protestante, né? O que levou ele a ser considerado como um protestante? A história já muda, né? Sim. Porque cristão, tem católico cristão, tem cristãos orientais, então Anglicanos. anglicanos, mas todos derivam de algum lugar, né? Sim. Então o nosso denominador comum é cristão porque nós somos seguidores de Jesus. Mas o que nos torna diferentes, por exemplo, de um católico? O termo protestante vem da reforma protestante que aconteceu em 1517 pelo nosso antecessor, né? O famoso Lutero, né, que pregou lá no dia 31 de outubro de 1517, pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Então, protestando contra, a grosso modo, as indulgências católicas, Sim. né? Então, assim, o que é ser protestante? É ter uma vertente agora diferente do catolicismo, né? Onde a gente tem 5 gritos da reforma, né? A grosso modo, que não foi exatamente Lutero que os escreveu, mas derivam da reforma em si, da história da reforma, né? Que seriam, o primeiro, sola fide, ou seja, nós somos salvos somente pela fé. Nada
nada que a gente possa fazer por obras, ações e etc. pode nos salvar. Ótimo. Então, sola fide. Sola gracia. Parece um pouco ali com sola fide, porque mostra que também é só pela graça de Jesus, não há um outro meio que Deus nos alcançou a não ser a graça. Graça. Solos Cristos, aí já grita bem contra a questão católica, da questão da intercessão de Maria, por exemplo. Nós acreditamos que só Cristo salva. Maria não tem nenhum poder de intercessão, etc., por mais que ela foi uma serva de Jesus, né, mãe do Cristo, mas ela não nos salva, solos Cristos. Soli Deo Glória, né? O Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Tudo que a gente possa fazer por obras, por ações, glórias a Deus. E o último, sola Escritura. Ou seja, o que determina a nossa fé não é nada além do que está na Bíblia. Ou seja, como eu conheço a Deus de fato? Pelas Escrituras. A gente não tem, por exemplo, como a Igreja Católica, por exemplo, a questão de o Papa interpretar para nós o que é o texto bíblico. Nós temos a liberdade de ir ao encontro do texto e ele nos explicar, né, através do Espírito de Deus, o que é o texto. Então, esses 5 gritos da Reforma Protestante, a grosso modo, é o que define nossa vertente protestante, né? Nos separa um pouco dos nossos irmãos católicos. Por isso, nós somos denominados cristãos protestantes. Então, agora você já consegue responder a primeira pergunta a respeito da sua fé, a respeito da sua religião, a respeito daquilo que você acredita. Nós somos cristãos protestantes, filhos de Deus, carregamos em nós a responsabilidade de ser como Deus e de torná-lo conhecido através das nossas ações. Amém. Esperamos vocês para os nossos próximos vídeos da série Primeiros Passos. Valeu!